Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago para vocês o cropped que eu chamo carinhosamente de cropped Bora Bora, lá na minha marca. É um cropped lindo, feito pela minha colega artesã Michele Rabaioli. Recebi ele, achei maravilhoso e decidi compartilhar com vocês, ok? Eu vou precisar de 2 cones da linha Encanto Slim, tá? E vai sobrar pro G. Tu vai fazer os 3 tamanhos, P ou M ou G, mas mesmo assim, 2 cones. Um cone sobra só no cropped, quem for botar as franjas precisa do segundo, ok? Vou usar a agulha de número 2. Quem for fazer com outra linha que não seja Encanto Slim, 400 metros de linha aí, vocês conseguem completar esse cropped, ok? Beijo, boa aula! Então, vamos começar ele pelo pescoço, tá? Pela amarração do nosso pescoço com 60 correntinhas. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Para quem vai me acompanhar e fazer a receita igual a minha, tá? Como eu trabalho? Eu fiz as 60 correntinhas. Na fita métrica em repouso, essas correntinhas, elas têm, vamos colocar justinho aqui, ó, elas têm 23 centímetros, ok? Posicionem ali, fica com 23 centímetros. Segurando lá no 1, puxando essas correntinhas, elas vão chegar a quase 30 centímetros. Essa é a medida ideal para eu fazer a circunferência do pescoço, tá? Como nós vamos seguir agora? Eu utilizo ponto alto alongado. Então, eu vou segurar a minha correntinha de número 60, com o dedo aqui para marcar, e vou subir mais 4 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto alongado, ok? Quem faz ponto alto normal, sobe 3 correntinhas. Aqui é onde eu segurei, é a base. Na próxima, eu vou começar a fazer a minha carreira de ponto altos alongados. Então, ao total, eu fiz 64 correntinhas, voltei na 6ª correntinha e vou começar a trabalhar os meus pontos, tá? Aqui é simples, é uma carreira de ponto alto alongado ou ponto alto normal, como vocês forem trabalhar, ok? Até o final. Quando chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Feito os meus 60 pontos, eu vou virar a minha carreira e vou fazer somente mais uma carreira aqui, completa, de pontos altos, tá? Então, pra ficar bonitinho o ponto aqui no início, eu volto nele, faço um ponto baixo e subo mais 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto alongado. E agora aqui eu vou trabalhar novamente esses 60 pontos, ok? Então, aqui, completei a 2ª carreira com os 60 pontos altos. Eu tenho 2 centímetros aqui, ó, de trabalho. Eu vou cortar o meu fio e vou separar, sempre cortem longe. Vou cortar o meu fio e vou separar o meio dessa peça. Eu vou deixar, fiz aqui, então agora lembrem-se que é sempre carreiras de vai e volta, tá? Então, eu vou fazer vou contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu vou deixar 14 pontos, tá? Para cada lado. Então, como eu vou começar esse lado, nós vamos fazer um lado de cada vez. Eu vou começar aqui no 15º ponto. Eu vou fazer 16 pontos altos, ok? Então, prendi meu fio. 1, 2, 3, 4. É a altura do meu ponto alto alongado. Eu já vou vir escondendo ali, ó, o meu fio e vou contar 16 pontos. Aqui fiz o segundo, o terceiro, vou fazer 16 e volto com vocês. Então, aqui fiz os meus 16 pontos altos alongados e agora aqui eu vou fazer o 17.
Lembrando que nós vamos fazer o outro lado a mesma coisa. 16 pontos até aqui e no 17 nós vamos fazer o mesmo, tá? Então, feito aqui 17 pontos, eu vou virar o meu trabalho, vou fazer o meu primeiro ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer um aumento, tendo assim 2 pontos. Lá no final, esses 17 pontos eu vou transformar em 19, porque eu vou fazer um aumento no início da carreira, que foi o que eu fiz aqui, e vou fazer um aumento no final da carreira. Então, cheguei aqui, ó, no final da carreira, fiz um aumento no primeiro, vou chegar no último e vou fazer um aumento. Então, aqui, ó, fiz um ponto no último e vou fazer mais um no mesmo lugar. Agora, virando o nosso trabalho, eu tenho 19 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esta carreira aqui, eu não vou fazer aumento, eu vou segurar. Então, eu vou repetir ponto sobre ponto, vou repetir aqui os 19 pontos e volto na nossa próxima carreira. Feito aqui os meus 19 pontos, eu vou virar o meu trabalho e nessa carreira eu vou novamente aumentar os meus pontos no início e no final. Um no início e um no final, tá? Então, de 19 eu vou encontrar 21 quando eu finalizar essa carreira. Aqui fiz 1, 2, o terceiro, o quarto. Quando eu for fazer o aumento, eu volto. Então, aqui fiz 19 pontos, vou pro último e vou fazer o aumento. Ponto de número 20 e o ponto de número 21. Então, perceberam que uma carreira, nós fizemos os pontos, aumentamos uma carreira, na outra nós seguramos. Nessa nós aumentamos, nessa nós vamos segurar. O segurar é repetir o mesmo número de pontos da carreira anterior. Então, essa aqui é normal, eu vou fazer os meus 21 pontos e volto na próxima do nosso aumento. Feito aqui meus 21 pontos, vou virar o meu trabalho. Nessa carreira, eu vou aumentar ponto no início e um ponto no final, ficando no final com 23 pontos, tá? Depois desses 23 pontos, a próxima é repetição dos mesmos 23. Virou, vamos fazer o aumento, 25 pontos. Quando eu fizer a primeira de aumento nos 25 pontos, eu volto com vocês. Então, aqui, tô na carreira de aumentos, fiz 23 pontos, vou pro último, fazer o aumento e vou encontrar os 25 pontos. A partir desta carreira, a 23, a gente faz o aumento, 23 pontos, aqui segura, 25. A partir de agora, todas vão ter aumentos no início e no fim. Para quem está acompanhando junto comigo, como nós vamos definir a medida P, M e G deste cropped. Aqui eu tenho, ó, ali do meu ponto, ok? Ó, 8,5 centímetros até aqui, ó, até a base onde a gente começa. Se tu esticar um pouquinho mais esse fio, esse trabalho, tu vai chegar aos 9 centímetros, ó, esticar um pouquinho, não é esticar muito. Então, tenho ali 8,5 centímetros, 9. Aqui, eu sei que, a partir deste momento, eu tenho que começar a aumentar em todos. Muitas meninas têm um ponto menor que eu, outras maior que eu, então guiem-se sempre pela medida. Chegou a 8 centímetros, no máximo 9 centímetros, todas as carreiras passam a ter aumentos, tá? Definição de P, M e G. Nós vamos trabalhar 17 centímetros ao total, a partir aqui, ó. Não contamos o nosso início, aquelas duas nossas carreiras iniciais. 17 centímetros será o G, 16 o M e 15 o P, tá? Então, aqui
tecemos 9 centímetros com carreiras de aumento e a outra não, uma sim e uma não. A partir de agora, até completar os 17 centímetros, que no caso esse meu é um G, quem for fazer um P é 15, quem for fazer um M é 16. A partir de agora, eu vou dar aumento em todas as carreiras. Lá no final, nos 17 centímetros completos, eu digo para vocês quantos pontos eu tenho. Então, pessoal, aqui eu cheguei a 41 pontos. Eu fui trabalhando e medindo. Como eu vou fazer um G, eu tenho que chegar a 17 ali, ó, tá? Sem contar as nossas duas carreiras iniciais. Então, cheguei aos meus 17 centímetros, que é o meu tamanho G. Eu vou cortar o meu fio. Dar uma correntinha aqui para arremate. Sempre deixem esse fio aqui em canto slim, cortem longe, tá? Para depois a gente ter uma boa margem de arremate. Como eu vou fazer agora, ó? Vocês conseguem visualizar aqui, ó. Deixei as minhas 14 correntinhas, iniciei aqui. Então, agora, deste lado, eu também vou iniciar aqui. Porque se eu deixar 14 correntinhas e iniciar, as carreiras não se encontram, tá? E eu quero que lá embaixo elas se encontrem bonitinhas. Então, lembrem que eu pedi para deixar 16 pontos. E quando eu fiz o 17, eu expliquei que aqui eu iria começar contando com ele também. Então, são 16 pontos para cada lado. O 17º é que a gente faz junto, tá? Então, eu vou prender aqui meu fio no mesmo lugar do ponto 17 ali, ó. 1, 2, 3, 4. Subi minhas 4 correntinhas do meu ponto inicial. E agora aqui, ó, no ponto do lado, eu vou fazer mais 16. Totalizando 17 e encontrando no final dessa carreira 14 pontos novamente, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, quando eu chegar lá no 17 eu volto. Então, aqui eu fiz os meus 17 pontos, sendo que o primeiro eu coloquei dentro da mesma base lá do outro que eu tinha feito. Aqui vocês vão encontrar 13 pontos e não 14, por quê? Porque eu peguei um daqui e usei aqui no meio para fazer esses dois pontos juntos aqui e usar como guia e meio do meu cropped, tá? Então, agora, vocês voltem o vídeo, porque a gente vai fazer somente a repetição de todo esse trabalho aqui. Ele tem 17 centímetros assim, tamanho G, e 17 centímetros assim. O M vocês vão encontrar 16 centímetros e o P 15 centímetros. Isso dá mais ou menos a média de uma carreira a menos em cada tamanho. Então, o P, o M e o G, tá? Então, voltem o vídeo e executem toda essa parte aqui novamente deste outro lado. Quando eu terminar, eu não vou cortar o meu fio como eu fiz aqui e volto com vocês. Então, finalizei, ó, as minhas carreiras, fiz igual ao outro lado. Aqui eu não disse que eu não ia cortar o fio, porque eu preciso mostrar pra vocês. Fizemos o aumento aqui, eu cheguei a 41 pontos, tá? Pra fazer esses 17 por 17. Então, aqui eu vou unir aqui, ó, nesta parte, lá na primeira correntinha, com um ponto baixíssimo, tá? Fazendo a união das duas partes. Feito isso, vamos fazer a nossa correntinha de arremate e aí sim vamos cortar o nosso fio, tá? Por quê? São carreiras de ida e volta, correto? Então, terminei aqui, vou virar o meu trabalho e vamos começar as carreiras aqui, ó. Unimos, vamos fazer o nossa laçadinha inicial. E agora aqui. Vamos trabalhar as nossas carreiras da seguinte forma. Prendi meu fio, vou subir 4, prendi, vou subir mais 3 para dar a altura do meu ponto alto alongado. 1, 2, 3, 4. No mesmo lugar, eu vou fazer um aumento.
E agora seguimos a carreira e lá no final eu volto para mostrar para vocês, porque nós vamos fazer também outro aumento. Então, aqui, chegando no último ponto, eu também vou fazer o meu aumento, tá? Para quem tá seguindo comigo em número de pontos também, aqui eu vou ter 84 pontos altos alongados, tá? A partir de agora, como nós vamos trabalhar? Todo o início de carreira, nós faremos um aumento e todo final de carreira, nós faremos outro aumento, tá? Então, assim, esse cropped, ele vai crescer agora, ele vai abrindo, né, para os lados, ok? Ele vai crescendo assim. Como nós vamos nos guiar nos tamanhos? Para o tamanho G, que é o que eu tô fazendo, a partir dessa carreira aqui, ó, onde eu uni os pontos, eu vou tecer 11 centímetros para o tamanho G, 10 centímetros para o tamanho M e 9 centímetros para o tamanho P, ok? Então, eu vou tecer aqui os meus 11 centímetros, sempre todas as carreiras aumento no início e aumento no final de carreira, em todas, tá? Vou fazer 11 centímetros e volto com vocês. Então, pessoal, aqui eu já terminei os meus 11 centímetros, tá? Ele fica tamanho G11 por 48, tá? 48 assim, 11 assim. Como nós vamos fazer agora? Terminado aqui, eu terminei com 104 pontos, eu vou fazer uma correntinha e vou começar os acabamentos da seguinte forma. Eu vou trabalhar com meio ponto alto, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou fazer meio ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou laçar a minha agulha, ó, aqui é o primeiro ponto alto, ok? Eu vou ir no próximo, porém, eu não vou pegar dentro, eu vou pegar entre um ponto e outro, tá? Eu vou colocar aqui no meio e vou fazer um meio ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer mais dois meio ponto alto. Um, dois. Vou passar pro próximo ponto, vou fazer meio ponto alto. Ó, formei um anelzinho ali. Vou fazer mais um, dois, três correntinhas, vou laçar minha agulha, vou para o próximo ponto alto e vou fazer mais dois meio ponto, tá? Isso vai servir para passar, essas argolinhas aqui, ó, servem para passar a nossa cordinha de amarrar nas costas. Eu vou fazer 5 dessas aqui, ó. Uma, duas. Fiz os meus 2 meio pontos aqui, vou pro próximo, faço mais meio. Então, onde não vai as correntinhas são 2, onde eu vou fazer correntinhas é 1. Fiz um aqui, uma, duas, três correntinhas, lacei, vou para o próximo ponto de base e vou fazer 2 meio ponto alto. Vou para o próximo aqui, fiz um meio ponto e vou fazer uma, duas, três correntinhas. Então, eu tenho uma, duas, três, essa vai ser a quarta, eu vou ter mais uma repetição aqui. Então, aqui dentro do próximo, eu vou fazer um, dois meio ponto alto, vou ir no próximo aqui, vou fazer apenas um. Como eu tenho uma, duas, três, 4 correntinhas, eu vou fazer mais uma repetição para ser a quinta e vou no próximo. E agora aqui sim, todos os pontos de base eu vou fazer meio ponto alto. Notem que eu já estou na correntinha aqui, ó, ela fica abaixo, aqui, ó, na carreira de baixo do fechamento, tá? Então, vamos lá. Agora, aqui em toda volta, eu vou fazer a minha sequência de 2 meio ponto alto em cada
ponto de base, ok? Quando eu chegar lá em cima, nossa amarração do pescoço, aqui, eu volto com vocês. Então, aqui, cheguei no meu último ponto, ó, e vou trabalhar agora essa parte da amarração no pescoço. Vou laçar o meu fio, vou vir direto aqui, ó, no próximo ponto, ó, e vou fazer meio ponto também, tá? Aqui, a gente vai fazer até o final, mas nós já vamos fazer a nossa cordinha de amarrar, tá? Então, trabalhamos todos os pontinhos da base com meio ponto alto. E vamos fazer um cordão de 25 centímetros de correntinhas. Ó, vou chegar no último ponto agora. Vou vir aqui nele, vou fazer ele, vou fazer uma correntinha para virar. Dentro, são duas carreiras aqui, ó. Dentro da primeira, eu vou fazer meio ponto. E agora sim, eu vou fazer 25 centímetros de correntinhas, tá? Eu vou trabalhar aqui as minhas, não façam apertadas. Eu vou trabalhar as minhas e já volto com vocês. Então, voltando aqui, eu fiz 61 correntinhas, tá? Deu os meus 25 centímetros. Eu vou 61 para ficar 60, né? Porque eu vou virar agora aqui, ó. Já vou vir não na primeira, eu vou vir na próxima. E vou trabalhar essas correntinhas com pontos baixos, tá? Uma a uma. Então, se eu fiz 61, no final eu vou ficar com 60. Isso é só para vocês não precisarem medir do outro lado e ficarem com as cordinhas do mesmo tamanho, tá? Então, se fez tantas correntinhas de um lado, tem que fazer tantas correntinhas do outro lado para dar certo, ficar bonitinho, tá? Então, aqui eu volto uma a uma com ponto baixo. Quando eu chegar na última, eu volto com vocês. Então, aqui, cheguei na última correntinha, fazendo meus pontos baixos, tá? Como eu vou fazer? Lacei meu fio e vou voltar a trabalhar com meio ponto. Lembrem que aqui a gente colocou um ponto aqui, na próxima carreira nós também vamos fazer igual. Vamos colocar um meio ponto aqui. Vamos fazer uma correntinha para virar e vamos trabalhar agora aqui. Já vamos escondendo esse fio aqui, ó, inicial. Vamos trabalhar toda esta parte de cima do cropped, trabalhando com meio ponto alto. Essa parte aqui, ela é um pouquinho mais difícil de visualizar, ó, porque é onde nós iniciamos, então, tem que ter um pouquinho mais de atenção. Mas, ó, já tô escondendo o meu fio, depois eu só volto com ele, dou um nozinho de arremate, tá? Vamos fazer toda essa carreira. Quando eu chegar lá no final, ó, aqui ele vai arredondar, ó, tá? Então, quando eu chegar lá no finalzinho, aqui, eu volto novamente pra gente fazer as correntinhas do outro lado, mas vai ser da mesma forma, tá bom? Então, cheguei aqui, ó, vou fazer o meu último ponto, meu último meio ponto, no caso, né? Que é o que eu estou trabalhando. Vou fazer uma correntinha pra virar, vou fazer dentro da primeira carreira um meio ponto e vou novamente fazer o meu cordão com 61 correntinhas, vou voltar a seguir, né, não na última, vou voltar na do lado, vou fazer pontos baixos. Quando eu chegar aqui novamente, eu volto para virar com vocês. Então, aqui terminei os meus 60 pontos baixos, vou ir, ó, são duas carreiras que temos aqui, vou vir na carreira aqui de cima, vou fazer meio ponto alto, vou fazer uma correntinha para virar e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto,
já escondendo aquele fio de arremate e vou fazer novamente a carreira de meio ponto alto, tá? Então, quando eu chegar na viradinha para descer o cropped, aqui meio ponto alto em todos os pontos. Esse fio aqui é o fio de arremate, ó. Fio de arremate não, o fio que nós arrematamos ali. Então, a gente já vem trabalhando e escondendo ele, tá? Quando eu chegar aqui, no finalzinho eu volto. Então, aqui, ó, fiz o meu meio ponto e aqui já está onde eu iniciei, desci o cropped, tá? Então, esse aqui eu não faço, venho nesse aqui e faço 2 meio ponto. Lembrem que eu falei que tudo que fazemos de um lado, vamos fazer do outro, né? Então, tem que ser um espelho. Então, vamos lá, vamos descendo com 2 meio ponto. E aqui, ó, para que vocês entendam, 1, 2, 3, 4, aqui tá minha quinta argolinha, ó. Então, tenho 2 e aqui 1, correto? Porque fazíamos 3 correntinhas e íamos pro próximo. Vamos fazer a mesma coisa, só que de modo espelhado, tá? Então, aqui, ó, essa carreira, ó, é onde fizemos o fechamento aqui, ó, a próxima. Então, nessa aqui eu vou fazer 2 e vou começar a fazer minhas correntinhas, tá? Então, eu vou trabalhar lá os meus meio ponto alto até chegar essa carreira aqui e volto com vocês. Cheguei aqui, então, na carreira, fiz os meus 2 meio ponto, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima, vou fazer 1 meio ponto, vou na próxima, vou fazer 2 meio ponto. 1, 2, 3 correntinhas, na próxima, 1 meio ponto. Na próxima, eu faço 2 e agora 3 correntinhas. Vou para a próxima, faço 1, ó, aqui, venho na próxima e faço 2. 1, 2, 3, vou para a próxima, 1 meio ponto apenas. Vou no próximo, 1, 2, 1, 2, 3 correntinhas, vou vir no próximo e vou fazer 1. Aí, lembrem que eu falei que tinha que ficar um espelho, né? Ó, primeira carreira, como nós fizemos, nós colocamos 1 meio ponto ali, que é o que nós vamos fazer agora, ó. Vamos colocar 1 meio ponto, vamos fazer uma correntinha para virar e vamos trabalhar agora aqui todos os pontos de baixo da base, que no meu deu 104, nós vamos trabalhar todos eles também com meio ponto alto, tá? Ó, em cada ponto de base, meio ponto alto. Assim até o final. Quando eu chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês. Chegando aqui nos últimos pontos, ó, aqui tá o ponto. Então, aqui vai ser meu último meio ponto. Vou vir no próximo, naquela correntinha ali que nós fizemos, ó, e vou fazer um baixíssimo para uma correntinha de arremate, né? E vou cortar o meu fio para finalizar esse acabamento. Lembrem-se que esse é um ponto de carreiras de ida e volta, então ele não tem avesso direito, porém o que vai definir o nosso direito do trabalho é o nosso acabamento, tá? Então, vou virar aqui, vou voltar o meu fio,
Então, aqui, com a minha laçadinha inicial, certificando-se que aqui é o lado direito, por essa carreira aqui de acabamento, nós vamos fazer o acabamento aqui dentro, tá? Eu começo sempre aqui, ó, não pego aqui, eu pego nesse primeiro ponto entre um e outro e faço um ponto baixo. Já vou escondendo o meu fio e vou trabalhar também dois pontos baixos em cada ponto de base, tá? Ó, faço um, faço dois, vou no próximo ponto, um ponto baixo, e aqui o outro ponto baixo. Vamos ao próximo, dois pontos baixos. Eu vou fazer assim até chegar essa carreirinha aqui, essa parte aqui do nosso cropped, tá? Quando eu chegar aqui nesse pontinho, eu volto pra gente fazer esse aqui. Então, eu cheguei aqui, ó, no ponto. Aqui começa o outro, onde a gente vai fazer o Vzinho. Como eu vou fazer aqui? Fiz um, não fiz dois. No segundo, eu vou laçar o fio, só não vou completar o ponto baixo. Vou vir aqui no meio, ó, no meio desse pontinho. Vou laçar o fio, vou vir na subida do ponto e vou laçar o fio. Fiquei com 1, 2, 3, 4 anéisinhos na minha agulha e vou puxar todos de uma vez só, tá? Agora aqui, continuo normalmente, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto de base, tá? Assim a gente fechou aqui, ó, num formato bonitinho, certo? A mesma coisa nós vamos fazer quando chegar aqui em cima e eu volto com vocês. Então, cheguei aqui, ó, na voltinha do meu ponto, fiz o primeiro, o próximo eu vou dar só a laçada, vou vir aqui no meinho, vou dar só a laçada, no próximo ponto, só a laçada. Fiquei novamente com 4, vou puxar todos juntos e vou fazer o segundo ponto normalmente. Agora aqui, ó, eu já cheguei no meu início do trabalho, na carreira de pontos baixos aqui. Então, eu vou fazer o meu pontinho de arremate, tá? Tá finalizado o nosso cropped. Eu apenas vou cortar o meu fio e vou fazer o acabamento dele. Esconder bem aqui por trás, dar um nozinho, voltar novamente, dar um nozinho e puxar. Então, aqui, para quem não vai fazer ele com franjas, ele está finalizado, tá? Olha, eu usei só um novelo da Encanto Slim, nele sem franjas. Porém, este aqui, eu vou utilizar as franjinhas, tá? Para diferenciar ele na lateral. Como eu vou fazer? Eu vou utilizar franjas de 15 centímetros. Como ela vai estar dobrada, são 30 centímetros. Eu preciso de um espacinho para dar um nozinho. Então, eu decidi cortar 40 centímetros de fio, tá? Então, aqui eu quero que vocês percebam. Quem fez junto comigo? Da mesma forma, eu encontrei aqui, ó, depois do meu último aluzinho, meu anelzinho aqui onde nós vamos transpassar as cordinhas, daqui até aqui eu tenho 33 pontos baixos. Eu vou colocar 2 fios em cada ponto baixo, então eu tenho que ter 66 fios para esse lado e 66 para este, tá? Dá 132. Como eu faço? Eu encontrei esse prato aqui, ó, um pratinho simples de plástico. O que que eu vou fazer? O diâmetro dele é, ó, 21 centímetros. Então, vai dar no que eu quero, tá? No que eu preciso. Eu vou enrolar o meu fio aqui, ó, aqui é 1, 2, e assim eu vou fazer os meus 132 franjas, tá? Pra fazer a colocação no meu cropped. Porém, eu vou ensinar vocês aqui como eu coloco, porque daí é só um trabalho de repetição, tá?
Vamos cortar essas franjinhas e já volto. Então, aqui, ó, eu vim na lateral do meu cropped, vou pegar o meu último ponto baixo, tá? Eu não vou pegar aqui. Ó, como eu vou colocar. Ele tem, cada ponto baixo, tem 2 anéisinhos aqui, né? Passei minha agulha, vou usar 2 fiozinhos, vou passar aqui dentro. Ó, fiz o anel aqui, vou puxar os meus fios. Ó, puxei bem, ele já ficou preso, tá? Porém, como eu tô usando a Encanto Slim e ele é viscose, ele pode escorregar e eu quero que ele tracione bem, eu vou dar mais um nó aqui. Então, vou puxá-lo. Ó, botei meu dedo, agora eu vou botar minha agulha, porque eu quero que ele fique bem rente, junto com o outro nozinho lá, ó. Puxei bem, vou tirar a minha agulha e vou puxar com o dedo aqui, ó. Deixando esse nó bem firme. Tá ok? Então, eu vou vir assim em toda a lateral. Aqui eu fiz o primeiro ponto. E agora eu vou fazer, para mostrar para vocês, o pontinho aqui ao lado, ó. Lembra que são cinco espaços aqui, ó, pra nossa cordinha de transpasse, né? Então, eu vou vir aqui no próximo ponto. Ó, aqui tá o primeiro ponto. Vou vir no próximo e vou colocar a minha franjinha. Então, puxei aqui, vou puxar o fio. Ó, vou abrir com o dedo, vou puxar. Deixar o nozinho firme. Vou passar ele em volta do meu dedo com a própria agulha. Vou puxar ali, ó, todos pra dentro. Vou botar a minha agulha aqui, porque a minha agulha é mais fininha que o dedo, óbvio, ó. Vou puxar e vou ajustar ele lá junto com o outro nozinho, ó. Quando eu ver que ele tá próximo, eu tiro a agulha e pressiono com o dedo. Ok? Então, agora aqui é só completar entre este e este, todos os pontos nas 2 argolinhas, ó. Que até coloquei errado, ó. É nesse ponto aqui. Depois a gente tira e recoloca. Então, a partir, ó, aqui tá o último anel, primeiro ponto, a partir do segundo ponto, a gente vem aqui, ó. Pega os 2 anéisinhos, os 2 elozinhos ali, ó, do ponto baixo, não dentro do ponto em cima, aqui nesses anéisinhos, e passo o fio, ok? Então, aqui, ó, arrumei o pontinho que eu tinha botado errado. Tudo que tiver de pontos entre a nossa base lá de cima e este aqui de baixo, nós vamos preencher. E lembrem, 15 centímetros é o suficiente para ficar bonitinho o nosso top, tá? Então, aqui, ó, botei lá no nozinho. Em todas as franjinhas nós vamos fazer isso, ó. Deu 15 centímetros, vocês vão cortar essa franjinha, ok? O resultado fica incrível. Eu já tenho um pronto aqui. Ó, todos eles com 15 centímetros, tá? Sobre a nossa cordinha para transpassar nas costas, o que eu preciso? Preciso de 2 fios. Então, vocês aproveitem esse aqui, ó, quando for abrir o próximo cone para fazer as franjas, peguem ele assim, já façam uma cordinha. Fio duplo, tá? Encanto Slim, fio duplo, vocês vão fazer 2 metros somente de correntinhas, tá? Vou fazer aqui só uma amostra para vocês, ó. Simples, fio duplo. Então, vamos lá.
Vão fazer correntinhas e vão medir na fita métrica, ó, ele fica grossinho, que é para não machucar quando for amarrar nas costas. Pode deixar soltinho, não precisa deixar apertado, senão ele fica duro e machuca. Ó, vão fazendo essas correntinhas. Quando chegar em 2 metros, vocês finalizem, ok? O resultado é esse aqui, ó. Dá um nozinho nas pontinhas, arremata o fio, dá um nozinho nas pontinhas. Aqui tá sem o nozinho. Foi onde arrematamos, ok? E está pronto o nosso cropped Bora Bora. Então, também super econômico, com 2 cones do fio Encanto Slim, a gente faz maravilha, tá bom? Um beijo!